Olá, meus amigos, aqui do canal Minutos com Jesus. Aqui é o Elmo e você é bem-vindo aqui a estar ouvindo e aprendendo conosco esses destaques do livro do Apocalipse. Muitas pessoas acham difícil entender o livro do Apocalipse, mas aqui nós fazemos o livro ficar fácil de entender, né? Porque nós temos um entendimento prático do livro e muitas das figuras que são aqui são literais. E eu agora vou fazer então o destaque do capítulo 6, versículo 15, que diz assim, ó: "E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas." Que situação complicada essa aqui, né? Para as pessoas que estão vivendo esse momento que João está descrevendo aqui no versículo 15, né? Quem são esses todos que João está citando aqui, né? Vamos entender um pouquinho mais? Quando ele diz se esconderam nas cavernas, o texto em foco, na verdade, ele fala de homens se escondendo da ira de Deus, né? Nossos pais, Adão e Eva, por exemplo, se esconderam da santidade divina, que está lá em Gênesis 3:10. Alguns acham que as grandes monarquias têm de desaparecer e que todos os sistemas de governos serão democráticos no mundo. Mas a gente vê nos versículos 15 e 16, na sequência, que haverá reis, soldados, tribunos e militares até o fim da nossa era. Ou seja, o sistema hierárquico sobre a Terra persiste e vai permanecer, inclusive no milênio, quando Jesus estará governando o milênio. Então veja que essa história de caos, de sem hierarquia, tanto que se você não vê nenhuma empresa, nenhuma família sem hierarquia, e quando não tem hierarquia as coisas não funcionam, né? Vira o caos e a coisa fica complicada. Mas então veja só, uma série de sete fenômenos na natureza, nós vamos ver, né? Terra, Sol, Lua, estrelas, céu, montanhas e ilhas, ferem sete, ou a totalidade, ferem sete categorias de pessoas: reis grandes, magnatas, né? Ricos, tribunos, poderosos, servos e livres. Porque o livro de Apocalipse ele é rico em número 7. O número 7 está presente no Apocalipse do começo ao fim, né? Que é o número da perfeição, né? O número completo de Deus. Então todos procuram escapar à justiça de Deus, procurando fugir para onde? Ou mesmo desejam a própria destruição. Nós vamos ver isso. Então percebe que nós temos sete tipos de pessoas que são citadas nesse versículo, né? E nós temos sete tipos de juízos, né? De natureza, né? Agindo sobre a humanidade: terra, sol, luas, estrelas, céu, montanhas e ilhas. Imagine. Então é de 7 para 7 aqui, né? Até fazendo uma comparação mais prática. Então veja só que há ainda para os homens viajando para o grande dia da ira de Deus, né? E do Cordeiro, uma rocha onde pode abrigar-se, ou seja, os homens estão procurando alguma coisa para se esconder de Deus, né? Há ainda montes onde se acham segurança, costa das convulsões que sobrevirão sobre a terra. Veja só, a rocha é a rocha secular aqui que nós estamos falando, né? Porque Jesus tem também o significado de rocha. Os montes são os da salvação em Cristo Jesus. Como diz o Espírito Santo, né? Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Está lá na segunda carta aos Coríntios 6:2. Os homens procurarão se esconder da face de Deus e de Cristo, mas em vão, porque não conseguirão escapar, né? Porque todas as coisas, ou pois todas as coisas, estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Cada um de nós vai ter o nosso particular com Deus, né? Nós podemos ver isso no Salmo 139 e também em Hebreus 4:13. Veja só, então, o homem na qualidade de ser criado é obstinado, só aprende mediante a punição. Nesse estado
pós-pecado de Adão e Eva, então o homem ficou contaminado e ele não tem uma outra forma de aprendizado senão mediante a punição, né? Então, nós aprendemos pela dor, na maior parte das vezes, poucos são chamados, né, na forma de amor mesmo, né? E muitos que vivem o evangelho de berço, boa parte deles saem da igreja, se desviam, né? Mas a maioria da humanidade que é chamada por Deus para ser levada até Jesus, né? Porque o livro de João mostra isso, né? Primeiro Deus chama, Deus envia até Jesus, e essas pessoas têm a opção de escolha de receber Jesus, de crer em Jesus ou não, de crer no sacrifício dele na cruz do Calvário. Portanto, nós temos a opção de escolha, nós temos o livre-arbítrio, né? E esse é o nosso, digamos assim, é o nosso fator preponderante, né? Porque Deus não nos força a decidir a crer em Jesus. Mas, por quê? Porque Deus é muito educado, Deus dá a opção de escolha para cada um de nós, né? E se você ainda não é servo de Jesus, não fez uma opção por Jesus, porque essa opção ela pode ser formal, ela deve ser formal, né? Está lá em João 1,12, que diz assim, e a todos os que receberam lhe deu o poder de ser filho de Deus. Olha que interessante. Então, para você se tornar ou voltar a ser filho de Deus, você precisa receber o Senhor Jesus ou confessar Ele como teu Senhor e teu Salvador. Não só seu Salvador, para ser seu Salvador, Ele precisa ser seu Senhor, Senhor da sua vida, porque Ele cuidará de você, Ele dará a paz que excede todo o entendimento, e você será templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habitará em você e fará as obras que são necessárias para a sua salvação. Basta você crer no Senhor Jesus, né? Porque quem crer e for batizado será salvo. É essa a mensagem de hoje. Eu creio que você gostou. Se você gostou, compartilhe com outro que precisa conhecer esta mensagem. E você abençoará outra pessoa também, tá? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou ninguém vai ao Pai, senão por Ele. E Ele vive e reina para sempre. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.